A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos nesse instante meditar na palavra de Deus e falar acerca dos perigos que levam um cristão à apostasia, apesar de que muitas pessoas dizem que o crente não pode se apostatar ou não pode abandonar a fé, ou se ele está salvo, para sempre salvo. Judas, no capítulo 1, porque tem apenas um capítulo, do versículo 3 ao 8, diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduzirão furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem a dissolução à graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas da escuridão para o dia do grande juízo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A pergunta que fazemos é possível que um cristão abandone sua fé e assim perca a graça salvadora? Muito bem. É possível que o crente, por sua falta de fé, deixe de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala sobre isso várias vezes. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 8,13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. João 5,44. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? João 5,47. Mas se não credes nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? João 8,46. Mas se não credes nos quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crestes? Então é possível que na hora da provação, na hora da dificuldade, como a palavra de Deus diz em Lucas 8,13, como já li aqui, a semente que cai sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A expressão se desviam é literalmente retrocedem, afastam-se, abandonam, pega outro caminho. Quando a Bíblia diz crer no Senhor, ela está dizendo que é crer e continuar crendo. Não existe uma crença ou a pessoa crer em algo para nunca mais crer. Seria dizer, eu creio em Deus, agora depois que eu criei, acabou, está crido, nunca mais tem problema algum. Mas não é assim. Continua, a palavra crer é continuar crendo. Crer aqui não se trata de um mero conhecimento intelectual, não se trata de uma fé intelectual, mas se trata de acreditar, ter confiança, convicção contínua. Repito, convicção contínua. Crer e perseverar em crer, continuar crendo. Então é possível que o crente deixe progressivamente de aproximar-se de Deus através de Cristo Jesus, e daí ele já não busca mais as coisas que são de cima,
começa a buscar as coisas que são da terra, logo começa a valorizar e ter desejo pelas coisas do mundo, colocando-as maiores do que as do reino celestial de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 fala acerca desta busca e de continuar buscando. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Logo, então, é possível que o crente deixe progressivamente de aproximar-se de Deus em Cristo Jesus. E ele vai se tornando, a cada vez mais, amigo do mundo e abandonando a amizade com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe que João fala para filhinhos: não ameis o mundo, meus filhinhos. Então, é possível que um cristão abandone a sua fé? É possível, por causa da aparência enganosa do pecado. A pessoa se torna cada vez mais tolerante com o pecado na sua própria vida e aos poucos vai se afastando da palavra de Deus e daquilo que a palavra de Deus mostra que é a vida eterna em Cristo Jesus mediante nossa perseverança. Para isso nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Hebreus 13, 13. Hebreus 3, 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ora, há a possibilidade sim de uma pessoa se endurecer pelo engano do pecado, e assim então não faz caso da repetida voz de Deus e a repreensão do Espírito Santo, e é por isso então que ela vai se afastando da palavra de Deus e não persevera. Efésios 4:30, falando para cristãos, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom e abstende-vos de toda aparência do mal. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isto me indignei com esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Antes, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É possível que um cristão abandone a sua fé? É possível porque ele pode entristecer o Espírito Santo. É possível porque ele pode apagar o Espírito Santo. É possível porque ele pode profanar o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E em outra passagem diz: aquele que destruir o templo do Senhor, que sois vós, também serão destruídos. Então o Espírito Santo se afasta daquela pessoa, ele se entristece, ele é extinguido, ele se afasta daquela pessoa. É por isso que nós temos Juízes já falando sobre isso acerca de Sansão, capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha
retirado dele. Salmo 51:11, o salmista escreve: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, que oração! Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Hebreus 3,14, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Ora, se temos que guardar firme a nossa fé, a nossa confiança até o final, bom, então nós somos participantes de Cristo. Então, a apostasia, se ela for continuada e insistente e a pessoa não retiver até o fim, essa apostasia continua sem freio e a pessoa pode finalmente chegar a um ponto de que não seja mais possível um recomeço. É verdade. A pessoa vai se afastando de Deus, vai se apostatando de tal maneira que não tem mais um começo ou como ter um começo. 2 Pedro 2,20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ora, esse ponto aqui já não há mais retorno. Torna-se continuada, deliberada, o endurecimento do seu coração, a ponto de não atender mais a voz do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E então entendemos que a paciência de Deus tem limite. Sim, Senhor, a paciência de Deus tem limite. Isso aplica quando Deus fala com Samuel no capítulo 3, versículo 11 em diante, acerca da casa de Eli. Chegou a medida em que Deus disse: destruirei e não quero mais. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29 diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, veja bem, voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Nesse ponto, repito, não se tem mais retorno. Inclusive, esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo da apostasia extrema está na admoestação do Espírito Santo e no atender a sua voz, como estamos fazendo agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É por isso que Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, ouça bem, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, firmes, não vamos retroceder. É possível que um crente possa entrar para a apostasia, afinal de contas, apostasia é exatamente para aqueles que já creram. Portanto, eu te digo, avante, retroceder jamais. Vamos avançando, o céu é logo ali. Um forte abraço.